receberemos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Queridos, com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero ler o texto que está no meu coração, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Ao texto muito conhecido, mas tratando-se de uma festividade estimulativa, eu quero tomar por base para ler. Eu vou ler o versículo 19 e a igreja o 20, capítulo 6 da primeira epístola aos Coríntios. Está escrito, versículo 19: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 20, a igreja. Que fostes comprados por homem de preço, glorificai, pois, a Deus, vosso povo, e o vosso Espírito, os quais pertencem a Deus. Amém. Queiram tornar os nossos assentos, aqueles que assim podem fazê-lo. Enquanto externo gratidão a Deus pelo rico privilégio de mais um ano poder estar aqui cooperando nas festividades e deste ano o jubileu de 75 anos de Brilhantes, e quero parabenizá-los por mais um ano estarem divulgando este evangelho. Quero agradecer-lhes na pessoa do pastor Romualdo Júnior, sua muito digna esposa missionária Esther, sua família, em nome deles, este honroso ministério, a igreja, que Deus os recompense. Quero dizer da minha alegria de rever o meu amigo pastor Nathaniel, da Praça Seca. Muito bom revê-lo, amigo, há tempos que não o via. E como também pastor Santos Rodrigues. E em nome deles, externo a minha reverência a todos os demais obreiros, irmãos e respectivas regiões adjacentes. Queridos, também a alegria de rever o cantor Jair, sua muito digna esposa, Luciene, como também agradecer a receptividade da irmã diaconisa Luciana e do Rodrigo, que representando a vós, desde a minha chegada no aeroporto, da minha condição, eles me receberam de uma forma que eu não mereço, com um carinho, uma amabilidade que só Deus pode recompensá-los. Muito obrigado. Queridos, tomando por base esse texto, eu quero trazer uma mensagem estimulativa justamente para nós que compomos uma igreja chamada de gentios. Quando nós analisamos o texto em apreço, os irmãos observam que Paulo está falando de um poder de posse, de compra e venda. Quando nós discutamos o contexto, o evangelho nesta região chegou por volta dos anos 51 depois de Cristo, por ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele recebeu a ordem de passar a Macedônia e nos ajuda. Quando Paulo chega nesta região, era o período do Império Romano, conhecido como um período greco-romano. Greco, porque esta região, sobretudo na Macedônia, na Grécia, era dominada pelo Império Romano. E nesta região, obviamente, havia 5 aproximadamente cidades mais importantes. A cidade de Filipe, que foi conhecida, que foi a primeira que o evangelho chegou. A segunda era Tessalônica, por ser uma cidade portuária. A terceira, Bereia. A quarta, Atenas, pelo contexto filosófico. E a quinta, Corinto, pelo poder político e econômico.
Observe que Paulo passa por todas estas cidades divulgando este evangelho. Mas quando ele chega na cidade de Corinto, ele vai pregar para os judeus, mas os judeus recusam e o deixa triste e amedrontado. Então ele quer parar de falar o evangelho a este povo. Aí Deus, no capítulo 9, versículo 18, versículo 9 de Atos, diz: não temas, fale e não se cale, que eu tenho muita gente nesta cidade. Então o interessante é que agora Paulo vai se direcionar aos gentios, pessoas de um calibre muito baixo, tendo em vista que a história mostra que Paulo vai evangelizar os escravos, até porque nesta época a história diz que toda a população romana, 30% dela era escrava. Isso implicava dizer que em cada 100 romanos, cantor Janito, a 30 eram escravos. E dentro da capital do império, que era Roma, ou seja, 50% dos habitantes de Roma era composto de escravidão. Então, o poder e o contexto do escravo era muito comum. Para os irmãos ter uma pálida ideia, veja que Paulo está usando o contexto da escravidão para mostrar aos gentios o que foi feito por eles concernente ao evangelho. Só para os irmãos ter uma pálida ideia, o valor de um escravo, segundo o contexto da época, quando alguém nesta época ia dar um valor do escravo, tinha algumas características. Primeiro, se fosse um escravo bruto, um escravo que fosse arrancado, ele valia cerca de 500 denários. Se fosse um jovem com alguma habilidade, ele custava de 1.000 a 2.000 denários. Se ele já soubesse ler e tivesse uma formação, chegava a 10.000 denários. Para termos uma pálida ideia, um denário era um dia de trabalho de um trabalhador. Se um escravo valia 500 denários, ele valia 500 dias de trabalho simples comum de um trabalhador. Quando nós analisamos para os dias de hoje, para você ter uma pálida ideia do que Paulo está dizendo de um bom preço, você vai fazer uma conta, um dia de trabalho hoje, baseado no salário mínimo de R$ 1.518, se você dividir por 30, vai chegar a R$ 50,60 o dia de um trabalhador comum. Se você multiplicar por 500 dias, se fosse hoje, um escravo comum valia R$ 25.000 aproximadamente. O mais formado chegava a quase R$ 500.000. Observem que no contexto da moeda atual não era barato, por isso que você vai entender o preço que Paulo está falando para divertir uma igreja que foi composta de escravos. Vou mostrar aos irmãos que eram os escravos que quando os judeus não quiseram aceitar e Deus disse que ia confundir, ele vai salvar os escravos e se tornam a maior igreja pentecostal do Novo Testamento. Quero pedir, se puder projetar, quando 3 anos depois esta igreja perdeu o foco e deu prioridade à filosofia. Por quê? Porque nesta época, antes do evangelho, a filosofia era o que prevalecia, baseada no ensino de Zenão e de Epícuros, que foram os teólogos ou filósofos de 300 anos atrás, antes de Cristo. Então, eles diziam que a arte de viver, você tinha que saber viver com integridade, com sabedoria, tudo que pudesse. Se você tem esse copo, a sua felicidade tem que ser depositada aqui, que é palpável, é visível, porque depois da morte não tem vida. Acabou. Então, quando este evangelho chega nesta região greco-macedônia, a filosofia era o que dominava. Para você ouvir um filósofo, pagava muito
raro, porque tinha escola, tinha discípulos e era o que chamava atenção. Porém, quando Paulo chega pregando o evangelho, é evangelho de vida após a morte, de ressurreição, baseada na ressurreição de Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai dizer, 3 anos depois que a filosofia entrou na igreja, o homem começou a ser aplaudido e o Espírito Santo saiu, uma igreja que tinha os 9 dons, todos os cultos manifestos. Agora Paulo vai reclamar dizendo a eles: escutem, os gregos dizem que o evangelho de Cristo é loucura. Por quê? Até hoje, se você pôr na mente, é loucura a vida após a morte. Então os ensinos filosóficos diziam: Paulo é doido, é louco, não existe vida após a morte. Como é que prega um homem que foi insurgente, foi cruel, morreu vergonhosamente, ressuscitou o 3º dia, não entra na razão, é loucura. Aí Paulo vai dizer a eles no capítulo 1, irmãos, o evangelho de Cristo é loucura para quem perece, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois eu prego Cristo crucificado, que é poder de Deus e salvação para todo que crê. Ele diz: escuta, quando eu cheguei para pregar para vocês este evangelho, eu poderia pregar conhecimento filosófico, que eu tenho capacidade para isso, mas eu preferi pregar o evangelho de poder, o evangelho vivo de Cristo ressuscitado. Põe aí na tela só para os irmãos ver que ele está falando para um povo que era menosprezado e que não estava valorizando. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 28, ele chama: porque vede, irmãos, a vossa chamada, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. O que é que ele está dizendo aí? Quando Deus os chamou, não era porque vocês eram sábios, eram nobres. Versículo 28, o que é que ele diz? O Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Ele estava dizendo para esta igreja, que era composta de ex-escravos: olha quem vocês são agora, não se metam a besta não. Quando Deus chamou vocês, tinha alguém que vocês sábio, tinha alguém importante, tinha alguém da nobreza, tinha não, mas Deus resolveu salvar vocês pela loucura da pregação. Aí ele vai falar do poder de posse e de compra. Ele vai falar o que Deus fez e o preço que ele pagou para que os gentios pudessem entrar. Permita contextualizar o projeto evangelístico. Quando nós lemos no livro do Gênesis, você vai observar no capítulo 1 que nós, seres humanos, fomos criados perfeitos para se relacionar com Deus. A única criação de Deus perfeita para viver eternamente em adoração, dizendo que ele é digno. Isto era para ser uma prática cotidiana. Mas o capítulo 3 do Gênesis, o pecado entra. Quando o pecado entra, afasta este ser de Deus. A Bíblia diz que o pecado cria uma separação entre Deus e o homem. E a Bíblia diz que o homem é expulso da presença de Deus. Não há mais relacionamento. Capítulo 6 do Gênesis, a degradação do ser humano é generalizada. Então Deus resolve desistir do ser humano, mas pela graça, pelo amor, ele preserva 8 almas. Vejam que no contexto natural, se eu te ofendi, companheiro, o dever de pedir perdão é meu que te ofendi.
Por isso que a Bíblia diz que as nossas ações ofenderam a Deus, mas o homem nunca buscou se arrepender. A iniciativa sempre foi de Deus, de reatar o relacionamento, contrariando o pensamento humano. Capítulo 8 do Gênesis, ele tira as 8 almas da arca e recomeça, dando-lhes os mesmos direitos que Adão havia perdido. Capítulo 9 do Gênesis, versículo 1, diz a Bíblia: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhe: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Ele vai devolver tudo que Adão perdeu. Quando chegamos no capítulo 11 do Gênesis, há uma degradação generalizada. A Bíblia diz que esta geração se afasta de Deus é quando se ensoberbece e desobedece a Deus. Então Deus desce e os confunde e os espalha sobre a face da terra, confusos, sem relacionamento. Ou seja, desde o capítulo 3 do Gênesis, Adão, por meio do seu erro, nos tornou escravos do pecado. Fomos vendidos de porteira fechada a um proprietário chamado inferno. Agora já não vamos mais nos libertar, porque somos escravos deste pecado. Havia um preço a ser pago para esta restauração. Capítulo 11, o pecado é quem manda e domina e escraviza o ser humano. Então, 3 famílias que dão origem: semitas, jafetitas e canitas, jafetitas e semitas. Então os semitas vão para a região da Mesopotâmia. Mesopotâmia se torna uma terra idólatra. A Mesopotâmia se torna politeísta. Como o homem foi criado para se relacionar em adoração, está intrínseco nele adorar, então ele vai buscar adorar alguma coisa. Por isso que eu ouvi quando Jair falou que muitos se ensoberbecem. Nós estamos aqui dizendo que estamos adorando ao Deus do céu, mas não muito longe tem um grupo de pessoas adorando outras coisas, porque o ser humano sempre vai procurar algo para adorar, que ele foi criado para isso. Então agora a região da Mesopotâmia se torna o centro mundial da idolatria. Observe, sem relacionamento com Deus. Do capítulo 11 ao 12 há uma sucessão de tempos. Então o que é que acontece? Deus não é adorado, não há relacionamento, então vão se desenvolver na idolatria. Obviamente, geograficamente, lugar de adorar o sol, a lua, o gesso, a pedra, a madeira. Tanto era que a Bíblia e a história nos dá a razão de que o comércio mais rentável, queria ficar rico, abrisse uma loja de idolatria. Então a família de Abraão era da idolatria desde o antepassado. E se hoje acontece, imagina na época. Por exemplo, ontem eu almocei com meu filho, é caminhoneiro, estava em São Paulo, e ele disse: pai, estou no Rio indo para São Paulo, vamos nos encontrar, almoçamos junto. Ele estudou, mas não quis seguir, porque quando ele tinha 8 a 12 anos, eu era motorista, sentava ele aqui e ele se apaixonou pela profissão do pai. Então hoje é caminhoneiro. Na época era pior, porque a profissão da família do pai ia se passando. Naó, avô de Abraão, era dono de loja da idolatria. Nenhuma geografia idólatra, Mesopotâmia, idolatria. Aí agora Deus vai criar o projeto de evangelização para proclamar a sua grandeza a toda a terra e trazer o ser humano de volta a ele.
Então o que é que Deus faz? Ninguém imaginaria que no meio de uma terra geográfica idólatra, Deus ia encontrar um amigo e ia suceder o pai da fé. Mas ele vem com um desafio. É por isso que o projeto original vai recomeçar do zero. Veja aqui diz o capítulo 12, versículo 1 do Gênesis. Ele vai na Mesopotâmia e a primeira coisa que ele diz: vou recomeçar o projeto de resgate do zero. Primeiro, sai da tua terra. Ou seja, eu não quero você na terra idólatra. Você vai ser um adorador. Você vai levar a minha mensagem à terra como um todo. Primeiro, a terra é idólatra. Segundo, olha o que diz: sai da terra da tua parentela. Se eu deixar aí, você vai seguir a profissão dos seus primos, dos seus tios, dos seus irmãos. Cai fora, vai ter que sair. Ou seja, e se eu deixar você aí, a profissão do pai, você não vai se libertar. Então sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que ele arranca o idólatra. Ele diz: eu vou recomeçar do zero. Ele pega o útero falido, gente. O útero de Sara, na ótica científica, não vai gerar, Natanael. Aí ele vai dizer: mas vai ser do zero. Sara vai ter um filho e vai gerar o projeto de evangelização para a minha grandeza ser espalhada sobre a terra. Capítulo 21 do Gênesis. Isaac nasce e é desmamado. Capítulo 46 do Gênesis, versículo 26. O projeto desce para o Egito já com Jacó. Todas as almas que vieram com a Jacó do Egito, que descenderam dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. Versículo 27. Ele junta Jacó, Manassés, Efraim e José, 70 almas do projeto original. Deus disse: agora, desde a queda de Adão, não há relacionamento íntimo nem coletivo. Agora Deus disse: vou por meio de você, Abraão, me aproximar do homem de novo, mas só quem vir do teu sangue vai ter direito. E nós que ficamos no capítulo 11, gentios, sem ser semitas, nações, escravos, sem direito a Deus, sem acesso a Deus. Para os irmãos ter uma ideia do que eu estou dizendo, por isso que Paulo chama os gentios forasteiros, estrangeiros e escravos. Para você ter uma ideia, eu viajo cerca de 3 vezes ao mês para fora do país, cruzando fronteiras, e uma das fronteiras mais exigentes é a americana. Você começa a ser rastreado desde que tira a passagem. Quando chega na migração, enfrenta filas muitas vezes, e quando chega não é garantia de entrar. Você é de fora, estrangeiro, não tem direito de filho. O que é que vem buscar no meu país? Vou pregar, está aqui o convite. Lê, relê. Tem dinheiro? Tenho. Quanto? Tanto. Tem comida? Tem não. Quantos dias? Vai ficar. E ele faz uma sabatina e uma triagem, e às vezes ainda te leva para entrevistar particularmente. Porque depois que diz 6 meses, se passar de 6 meses é criminoso. Você é de fora, não tem direito às benécias dos filhos. Mas quando eu volto para o Brasil, eu nem me preocupo com imigração. Quando eu desço do avião que vou para a imigração, nem olho de lado, já tem uma entrada preferida: filhos brasileiros. Quando eu entrego o passaporte, não tem pergunta, o agente ri e diz: bem-vindo de volta ao seu lar, porque sou filho, eu tenho um direito. Escravo não tem honra, não tem direito. Quarta-feira, querendo Deus, eu estou em casa e já vou buscar
buscar os meus netos, meus filhos, eles entram na minha casa, entram no meu quarto, abre o frigobar, desforra a cama, pula na minha cocunda. Ele tem acesso à intimidade do avô, porque é pai, é filho, e o vovô só fica rindo. O escravo nem na sala entra. Era o que Deus vai fazer com os judeus. Eu vou gerar filhos e só vocês vão ter direito à minha intimidade. Aí agora já tem 70 almas e nós, escravos, estamos fora, não vamos entrar. Quando nós saímos do livro do Gênesis, vamos para o livro do Êxodo. Quando você chega no capítulo 14, já são mais de 3 milhões de judeus que Deus vai tirar do Egito para levar para o meio da terra, para plantá-los como um projeto evangelístico para atrair toda a terra. Saímos do capítulo 18, 14 do Êxodo, capítulo 19, chegam na planície do Monte Sinai, e lá Deus chama Moisés e faz uma aliança condicional. Moisés vai a Deus, capítulo 24 do Êxodo, versículo 3. Aí Deus diz o que quer e Moisés diz ao povo. Vindo, pois, Moisés contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. Agora vai vir uma aliança condicional. O sangue de novilho vai entrar para justificar os judeus, para ter acesso a Deus. Aí vem o versículo 12 por diante, já tem uma aliança. Aí Deus disse: Moisés, eu vou botar algo no meio do povo para ensinar. Olha o que diz o texto. Então diz o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinarem. Então o que é que Moisés faz? Versículo 13 por diante, pode passar. E levantando-se Moisés com Josué seu servidor, subiu o monte de Deus. Quando Moisés sobe o monte, disse aos anciões: esperai-nos aqui até que voltemos. Se tiver algum assunto, procure U e Arão e eles resolverão. Versículo 15 diz: e subindo Moisés o monte, a nuvem o cobriu. Agora tem Moisés de Deus no monte da glória, no cume do monte Sinai. Deus vai dar algo para guiar o seu povo judeu. Passam 40 dias, a aliança de novilho não deu garantia aos judeus. Êxodo 32, 40 dias depois, está lá escrito, Êxodo 32, e vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, ajuntou-se o povo Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então a aliança do sangue de novilho, Deus disse: desce depressa, que o teu povo pecou. Não deu imunidade ao projeto original. Deus não desiste. Ele vai para o capítulo 25. Ele não desiste. Ele diz: não vou desistir do projeto, é para ganhar toda a terra. Então o que é que ele faz? Ele agora vem no capítulo 25 e vai restituir de forma simbólica o Éden, o lugar geográfico de relacionamento. Vai começar o tabernáculo no capítulo 25. No capítulo 26 o tabernáculo já está em construção. Versículo 31 do capítulo 26 de Êxodo, aí Deus manda colocar uma restrição: Israel é o meu povo, mas por conta do pecado não vai ter acesso livre a mim. Só um homem vai vir o véu, depois fará o véu de pano azul, e depois
púrpura carmesim. Ou seja, coloca o lugar do sacrifício, depois o lugar santo, e o lugar que a minha glória vai descer, o santo dos santos. O povo fica fora, sacerdote por sorteio no santo, e só um homem chega a mim no santo do santo. Diz a história que este véu tem 20 metros de altura, 10 metros de largura, 10 centímetros de espessura. Eram 300 sacerdotes para manusear. Agora vai ter um templo, capítulo 40 do Êxodo, versículo 33 por diante. O tabernáculo é concluído, levantou o pátio ao redor, ali terminou Moisés e acabou a obra. Versículo 34, tem um culto, tem sacrifício, mas o véu está lá, o véu se abre, um homem entra e a glória de Deus desce depois do Gênesis pela primeira vez. Pode olhar que a glória de Deus está na terra de novo, mas só os judeus têm direito, e nós estamos fora, estrangeiros, não tínhamos acesso, escravos no mais baixo nível. Aí o que é que vai acontecer? A partir daqui, Deus vai guiando esta geração. Capítulo 14 do Número, ele se destrói. Aí Deus disse: não vai entrar na terra, mas não desiste, levanta uma nova geração. Esta nova geração promete anunciar quem é Deus à terra. E eu acho lindo que quando eles vão entrar na terra prometida, o último obstáculo perigoso é Jericó. Quando eles chegam em Jericó, chega do lado do Jordão, a notícia de quem era Deus chegou primeiro do que eles. Sem Instagram, sem tweet, sem X, sem o zap, só de boca a boca. E o que eu acho lindo é que quando os espião entram em Jericó, não vão para o palácio, vão para o lugar mais vexatório de uma cidade, o prostíbulo. Eles nos prostíbulo, a dona do prostíbulo abre o coração, já estava derretendo, dizendo: olha, todo mundo aqui sabe já quem é o Deus de vocês, e todo mundo está com medo. Por quê? Porque sabe como ele abriu as águas do Mar Vermelho para vocês passarem, como ele venceu a guerra de vocês, como ele destruiu Sion e Og, rei dos amorreus. Todos aqui sabem que o Deus de vocês é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Esta é a função da igreja. Entram na terra, mas o capítulo 2 de Juízes vem uma nova geração que perde o senso pela facilidade e perde o foco e se mistura com os cananeus. Aí Deus rejeita ela e leva ela à vergonha. Capítulo 4 de 1 Samuel, versículo 22. A vergonha vem, a arca é tomada e eles passam vergonha. E o louvor agora vai ser extinto. Passam 20 anos, a arca esquecida. Aí Deus não desiste do projeto original, levanta a geração de Davi. Aí Davi se compromete de anunciar as grandezas e também a sua geração. O Salmo 145, verso 4, ele se compromete dizendo: Senhor, põe aí, anunciar uma geração, louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Ele estava dizendo: eu vou contar para os meus filhos quem é o Senhor e como o Senhor é grande. Os meus filhos vão falar para os filhos dele como o Senhor é e como o Senhor é grande na terra. Então ele se compromete. Mas vem Salomão, e Salomão vai provocar Deus. Ele vai fazer Deus morar na terra. Ele vai agora
O Éden destruído era fixo e o tabernáculo é móvel. Davi dizia: Senhor, deixa eu construir um templo. Deus disse: não, você é sanguinário, mas a tua geração vai. Aí agora Deus vai abrir o coração para Israel, e vai Salomão, segundo as Crônicas capítulo 3, ele constrói o templo do Senhor no Monte Moriá. Quando ele inaugura, vem Crônica 14, versículo 7, capítulo 7, versículo 13. Olha o que Deus diz a Israel: a oração do seu povo é capaz de mudar um juízo condenatório da própria parte de Deus. Segundo as Crônicas 7:13, olha, ele disse: se eu fechar o céu e não houver chuva, ou eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste sobre a terra, é juízo condenatório. Mas há um álibi, qual é? Versículo 14 por diante: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos às orações deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetualmente, e nela estarão fitos meus olhos todos os dias. Agora Deus está morando no meio dos judeus, definitivamente. Só eles têm direito às alianças. Só eles têm direito a Deus. E nós não temos, somos forasteiros, somos escravos, no mais baixo nível. Mas eles erram de novo. Por isso que Jeremias 52, versículo 13, os caldeus entram em Jerusalém, a sede do evangelismo, destrói a cidade, Jair, e destrói a casa de Deus. E queimou a casa do Senhor e a base missionária. Agora, em vez de Deus ser glorificado, a vergonha vem. As nações tiravam sal, e em vez de Deus ser glorificado, era blasfemado. 70 anos sem cultos, 70 anos sem cantores. Mas havia um pregador no meio do lixo, de meio do destroço, dizendo: ainda há esperança, ainda vai ter culto aqui de novo. "70 anos depois, ele vai buscá-lo de volta, traz para o mesmo lugar, e diz a ele, recomeça, que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira." Os judeus recomeçaram por meio dos persas e medos e persas, direito de culto, começaram a cultuar, mas não recuperaram a fé. 430 anos antes de Cristo, veio o grego macedônio, o império grego macedônio, por meio do rei Filipe, quer ganhar o mundo e helenizá-lo, mas ele não consegue. Seu filho Alexandre se torna o maior guerreiro e conquista o mundo, justamente a terra de missões, a Palestina. Então ele quer helenizar, mas não consegue, morre com 33 anos. Aí 4 generais assumem o seu poder, e dentre eles surge uma dinastia chamada Seleucida, e daí vem o cruel Antíoco Epifânio, e Antíoco Epifânio vai determinar que agora toda a terra que ele dominava seguisse o helenismo grego,
filosofia, arte, religião e cultura tem que se basear na Grécia. Então agora o projeto evangelístico judeu vai adorar Zeus, o deus do Olimpo grego. Para ele pegar força, ele sacrifica uma porca no altar daquele templo que Deus disse que ia morar. Humilha os judeus e humilha Deus. 64 anos antes de Cristo, Roma vem e nomeia, agora toma conta da terra. Então o Império Romano vai dominar. Ele não entra na cultura, mas politiza a igreja, sobretudo os sacerdotes. Então agora, 33 anos antes de Cristo, aí surge quem? Surge Herodes o Grande. O Senado romano nomeia ele rei da Judeia. Quando ele vai reinar nos judeus, ele não é bem aceito. Ele era inteligente demais. Ele disse: vou reconstruir, reformar o templo de Zorobabel e vou dar um presente a vocês. Por cerca de mais de 40 anos, ele veste o projeto arquitetônico, constrói um templo que dizem de passagem mais bonito do que o Salomão. Agora ele é aplaudido e os judeus vão agora politizar. Os grupos religiosos não estão mais preocupados com o povo nem com a grandeza de Deus, mas com os cargos, com o jeitinho político, e não se voltava mais para a oração, o jejum original. É aí que os saduceus puxavam para um lado, fariseu para o outro, herodianos para o outro, revoltados essênios, e o povo vivia na miséria, a confusão, a bagunça. Tinha oração 3 vezes no dia, tinha sacrifício de animal, mas o roubo reinava lá dentro e Deus não era adorado. Quando eles fizeram isso, o amor de Deus não parou. Aí Deus disse: eu mandei profeta, eles mataram, eu mandei mensageiro apedrejar, vou restaurá-lo e vou enviar o melhor que eu tenho de mim, o meu filho. Vou mandar ele, porque se ele souber que é meu filho, vão me obedecer. Aleluia! Aí Jesus vem. E Jesus não vem para os escravos. João capítulo 1, versículo 11. Ele veio para os que eram, e os seus, uma gentia chamada Ciro Fenícia, a menina já morrendo. Senhor, a minha filha está moribunda, dá uma ordem ela ser curada, filha. Eu fui enviada a anunciar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês não têm direito. Mas os judeus rejeitaram ele. Mas o projeto precisava continuar. Se você lê o Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 17, ele diz que Deus investiu em 42 gerações judias, de Abraão até Davi, 14, de Davi ao cativeiro, 14, de cativeiro a Jesus, 14 gerações de judeu, e eles decepcionaram. Quando eles rejeitaram a justiça de Deus em Cristo Jesus, aí Deus olha para os escravos. Aí Deus diz: eu vou colocar os escravos, os estrangeiros. É por isso que quando você vê Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo 25, quando os judeus se rejeitaram, que é que ele diz: irmãos, não quero que vocês ignorem este segredo, para que não presumais de vós mesmos. Deus endureceu em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Deus endureceu o coração dos judeus para colocar os escravos no lugar deles. E na alegoria de Paulo, nós não tínhamos honra, a gente não tinha valor, nem estávamos abaixo de 500 denários. Porque se você ler
A carta de Paulo aos gentios de Colossos, capítulo 2, versículo 13. Paulo diz que a gente já estava morto na nossa imundícia. Nem 500 denários a gente valia. Aí a natureza dizia: não vai dar certo. Eles são improdutivos, são escravos. Aí Paulo diz que a natureza foi contra. Romanos 11, 24. A natureza disse: o zambujeiro não produz. Aí Paulo dizendo: porque tu foste cortado do natural zambujeiro. E mesmo contra a natureza, Deus não desistiu, disse: vai produzir, vai produzir, vai produzir. Mas como colocar a gente que não temos compatibilidade sanguínea com o original, que era o sangue de Abraão? Quando Deus resolveu nos colocar, aí o pecado vem e dá o preço. E o preço, por isso que é um bom preço. O preço, a prata e o ouro não podia pagar. O denário não pagaria. E nós não prestávamos. Aí o papai disse: eu vou comprá-los. O pecado e o inferno determinam o preço. Tem que ser um sangue puro que nos vença. Aí ele disse: isso não é problema. Por isso que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, gentios, versículo 31 e 32. O que é que ele diz? A gente fala muito isso, mas o sentido é esse. Que diremos, pois? Que diremos, pois? Se Deus é por nós, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Ele está falando para os escravos, para gentios. Aí agora, para a gente entrar, para a gente ser adotado, para a gente entrar, tinha que fazer parte da família de Deus por meio de Abraão. E para a gente entrar, tinha que ter um preço pago por nós, para a dívida ser paga. Aí ele entrega seu filho ao martírio, à cruz. Aí vem a cruz. A cruz no alto é símbolo de liberdade. Alforria. No alto da cruz. A ponto de, por causa de nós, ele virar as costas para o filho e ver o filho gritando. Qual é o pai que vê o filho na morte pedindo socorro, não socorre? E ele ouviu o filho gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Mas para os escravos serem comprados era necessário. E ele não respondeu. 3 horas da tarde. É por isso que você vê Paulo dizendo o bom preço. 3 horas da tarde. Ele brada o pagamento. Veja que no 3 horas da tarde ele grita: Pai, está consumado. No original, esta frase se relaciona ao processo monetário de compra e de venda, que quer dizer tetelestai. O que é tetelestai? É, por exemplo, se eu contrair uma dívida com o pastor Romualdo e eu não posso pagar, a dívida virou bola de neve e eu agora não tenho mais mesmo como pagar. Então ele pega uma página, um papel bem grande e com letra garrafais escreve
devedor chega na porta da minha residência, ele coloca esta escrita: quem passa vê, devedor, velhaco, está frito, escravo, sem liberdade. Mas porventura vem o pastor Nataniel, se compadece de mim e diz: Bento, tu não merece, mas eu vou pagar a tua dívida e vou quitar, vou te dar liberdade. Aí ele paga. Quando ele paga, ele agora traz a escrita. E o que é que ele faz? Ele pega, pagou, ele vai na minha casa, risca a escrita de devedor, rasga e coloca outra: tetelestai, já foi pago, não deve mais nada. É por isso que quando Jesus grita Pai, está consumado, aí Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, enche o peito aí e lê. Olha o que é que ele diz. Ele pegou e riscou a cédula que era contra nós da sua ordenância e cravou na cruz. Pegou a dívida e cravou. Tá pago, tá pago, tá pago, tá pago, tá pago, tá pago. Você está entendendo agora? Porque ele respondeu a Pedro: o inferno prevaleceu até aqui, Pedro, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. E veja que portas não é instrumento de ataque, é de defesa. Portas está no plural: norte, leste, sul, oeste. A minha igreja vem aí, e o inferno vai ter que recuar, não vai resistir. Ressuscita. Agora olha que coisa linda. Pode olhar, desde o Gênesis 3, Adão perdeu o Espírito Santo, ficou nu. Desde o capítulo 12 do Gênesis até aqui, o Espírito já não tem liberdade. Ele vem seletivo, temporário e sobre. O que é sobre? Sobre. Se está sobre, não enche. Para encher tem que entrar. Pode olhar, sobre. Aí agora ele ressuscita. Chega para o Pai, é condecorado. E diz: Pai, eu prometi à minha igreja que o Senhor ia revesti-la com o seu poder. A palavra revestir é composta de um prefixo re, que é voltar. Re só se veste, só se reveste quem um dia foi vestido e ficou nu. Ele está dizendo: o que Adão perdeu, o Senhor vai dar a ela. Eu prometi. Aí papai diz: é agora, filho. Aí vem Lucas em Atos 2, diz que estava a igreja reunida em um mesmo lugar, e de repente veio sobre ela um barulho de um vento impetuoso e enviamente, e encheu toda a casa. Mas só que não termina no sobre. Ele diz agora: sobre, e todos foram cheios do Espírito Santo. Porque Jesus disse: papai, agora eu não quero eles sobre, eu quero dentro deles. Agora eu quero dentro deles como era no princípio. Quem foi cheio? 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 Aí depois disso, olha o que Paulo escreve aos gentios de Efésios, capítulo 2, versículo de 11 a 13. Porque eles perderam o fulgor, não estava mais valorizando o que tinha, foram envolvidos pelo costume da cidade, da modernidade. Aí Paulo faz a lembrança, leiam comigo: portanto,
Lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios, na carne, chamados imundos pelos judeus, que se chamavam puros pela circuncisão, feito pela mão dos homens. Versículo 12, nós, naquele tempo, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Versículo 19, assim, versículo 19, enche o peito aí, assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas sois cidadãos do céu, dos santos, da família de Deus. Olha para quem está ao teu lado e diga: não sou mais escravo, não sou mais estrangeiro, agora eu tenho um passaporte do céu, agora eu sou cidadão, agora eu moro dentro, agora eu posso entrar. Não tem mais véu. O véu que precisava 300 sacerdotes, foi Deus que colocou. Por isso que é de cima para baixo. Foi Ele mesmo que disse: agora os escravos vão ter direito. Vou tirar o véu, vou tirar o véu. Aí os judeus disseram: ora, não são galileus? São. Como nós estamos vindo eles cheios desse jeito? Aí Pedro diz: olha, a promessa é para vocês, para os vossos filhos, para quem está longe, para quem está perto, para os escravos, para quando Deus chamar. Agora o caminho está aberto. Peraí, olha para quem está ao teu lado e diga: você entendeu? Ele me comprou. Romanos 8, 14 a 18. Olha, além de ter absolvição, olha o que é que ele faz. Porque todos, vamos lá, enche o peito. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Segura aí, segura aí. O escravo não tem honra. Lembra que eu disse que o escravo não tem intimidade do pai? É medroso. Aí ele disse: vocês não receberam o espírito de escravidão para outras vezes estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo que clamamos: meu papai, meu paizinho, meu pai. Ai, ai, ai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha, e se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quem está esperando? Quem está esperando? Quem está esperando? Quem está esperando? Este povo invadiu Jerusalém, invadiu Samaria, invadiu a Judéia, invadiu a Ásia, invadiu a África, invadiu a Europa, a Macedônia, invadiu a América do Norte, invadiu a América do Sul, chegou no Norte, chegou no Sudeste, chegou no Rio e parou aqui no Galeão. Há 75 anos atrás, os escravos estão dando glória e dizendo: Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Fique de pé por bondade. Olha o que Paulo estava dizendo que serve para nós. Nós somos pentecostais, mas já tem Assembleia de Deus que nem parece ser mais. Já tem igreja que diz: Bento, não fala línguas estranhas, prega sem levantar as mãos. Mas eu louvo a Deus
que no dia 15 de novembro de 2025, eu estou na Assembleia de Deus Pentecostal do Galeão. E aqui tem crente pentecostal ainda, não tem? Cheio do Espírito Santo. Cheio. Agora não é mais em templo feito por mão de homem. Agora ele mora aqui, ó. Ele mora aí. Então olha para esse crente que está do teu lado. Se for íntimo, diz a ele: se eu sozinho, cheio desse Espírito, habitando em mim, morando dentro de mim, eu já faço um estrago no inferno. Imagina eu e você hoje aqui junto. O céu vai descer, o fogo vai cair e a glória vai tomar conta desse lugar. Se você puder, prega comigo. Vira para esse crente que está perto de você, se for íntimo ou do mesmo sexo, vira para ele aí. Olha no olho dele, no olho dela. Não olha para mim, não diga para ele: ô ex-escravo, agora filho, quero nem saber como chegou nos 75 anos, quero saber como vai sair. Diz a ele: vou sair pegando fogo. Me faz um favor. Diz a alguém que pensou que eu estava frio, que eu não sou mais escravo, agora eu sou filho, vai ter que me engolir, eu vou pegar fogo. Abraça ele, diz: pega. Pega. Batiza Jesus, renova Jesus. Você que nunca mais falou línguas estranhas, seja renovado agora. Vai um bom preço. Glorifica Ele no vosso espírito. Você não é mais seu, você pertence a Ele. O preço foi comprado, você não é mais seu. Então adora. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Quem é filho? Vai, adora. Vai. Cadê a primeira pessoa? O preço foi alto. Aí Pedro diz: não foi com coisas corruptíveis que vocês foram resgatados da vossa maneira de viver, como a prata, como o ouro, mas foi o precioso sangue de Jesus imaculado. Cadê a primeira alma? Cadê a primeira vida que quer voltar? Cadê a primeira vida para aceitar Jesus? Onde você está? Eu não sou mais escravo. Quem é livre? Quem é livre? Quem é livre? Eu sou filho. Abre o peito e adora. Vai, ele abriu o mar. Abriu o mar para eu passar por ele. Teu grande amor me alcançou. Ainda estou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Quem é filho adora. Quem é filho adora. Adora, adora, adora. Perfeito amor me alcançou. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Tem alguém na galeria? Tem
Tem alguém aqui embaixo? Cadê a primeira pessoa? Tem alguém que ouviu a palavra, que quer retornar à casa paternal, que já foi evangélico, mas por algum motivo parou, ou que ainda não faz parte de nenhuma igreja? Aonde está a primeira pessoa? Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Eu sou filho de Deus. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Tem? Se tiver alguém do seu lado que de repente está envergonhado ou está sem coragem, pergunte pelo menos de forma educada, sem forçar. Tem alguém que quer voltar à casa paternal? Tem alguém para Jesus? Cadê a primeira alma para Jesus? Onde está a primeira pessoa para Jesus? Tem? Salva Jesus. Salva Jesus. A igreja ora, salva Jesus. Salva Jesus. Se rompeu a Macedônia, se rompeu Samaria, se rompeu Europa, se rompeu Brasil, se rompeu Rio de Janeiro. Pode romper mais aí alguém. Tem alguém para Jesus? Abre o mar pra eu passar por ele. Abre a Salva Jesus. Salva Jesus. Tem alguém para Jesus aqui, irmãos? Tem alguém? Eu não sou. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Aonde está? Tem alguém? Tem alguém para voltar à casa paternal? Deus tocou no teu coração. Você sabe que Deus falou contigo. Você sabe quem você era. Você sabe de onde você saiu. Você imagina quem sabe o que você parou de fazer. Já vem a primeira pessoa para Jesus. Filho amado, vem em teus braços. Você sabe quem você era. Você sabe quem você era. Você sabe o que Deus já fez por você. Está tudo preparado. A festa está pronta. Sem você entender, não tem graça. É tudo por você. Tudo que foi narrado, tudo que foi pregado, foi para te dar o direito de ser chamado filho dele. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Onde está a segunda pessoa para Jesus? Vem a segunda pessoa. Vem. 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 Se tiver alguém na galeria, pode vir, vem, eu te espero. E bem seguro te conduzirei. Onde está a segunda pessoa para Jesus? A segunda pessoa para Jesus. Vem. Cadê você? Cadê você? Eu vou parar por conta do horário. Ainda temos um expediente hoje. Eu não posso forçar mais. Cadê você? Aonde está você? Vem. É tudo por você. Tudo por você.
Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Tem? Tem a segunda pessoa? Se não tem, que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe e lhe conceda outra oportunidade. Vamos estar orando. Uma vida voltou aos pés do Senhor. Você pode glorificar ao Senhor por isso? Representando a Secretaria de Missões, porque missões está no coração de Deus. Missões está no coração de Deus. E se está no dele, deve estar no seu. Presbítero William, por favor, vem estar orando em nome de Jesus. Está vindo mais uma alma? Está vindo aí na galeria? 2 almas para Jesus, 2 almas. Mais 2 almas. Cadê a quarta então? Cadê a quarta? A segunda e a terceira já está vindo. Cadê a quarta? Cadê a quarta alma? Agora ficou mais fácil para você. Salva Jesus. Salva Jesus. Salva Jesus. Salva Jesus. Chegou o tempo de liberdade, irmãos. Jubileu é tempo de restituição. É tempo de receber de volta. É tempo de sair da escravidão. Jubileu é tempo de recomeço. Cadê a quarta pessoa para Jesus? Cadê a quarta pessoa para Jesus? Tem? Está vindo a quarta alma, irmãos. Glorifica aí, igreja. Está ficando mais fácil. Cadê a quinta? Cadê a quinta alma da noite? Onde está a quinta alma? Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado, já valeu a pena. Vai, diz aí, já valeu a pena o jubileu, diretoria do Senhor. Dirigentes, valeu a pena todo esforço, todo investimento de tempo já até aqui. Cadê a quinta alma? Quinta? Cadê a quinta? Tem aí a quinta alma? A quinta alma, cadê? Cadê a quinta alma? Vem, vem. Vamos orar, hein? Vem a quinta alma, cadê a quinta alma? Tem? Vamos orar. Aleluia, saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Tem festa no céu? Dá glória a Deus aí se tem festa no céu. Está aqui a Thaísa, o Cauã, o Kaique e o Carlos Henrique, Carlos Guilherme, amém? Eles vão estar orando ao Senhor conosco. Depois você vai orar por eles. Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida em tuas mãos e te recebo como único e salvador da minha vida. Perdoa hoje os meus pecados e apaga todas as transgressões com o teu sangue. Escreve hoje o meu nome no livro da vida e segura com as tuas mãos as minhas e não me deixe nem olhar para a direita nem para a esquerda, mas para ti, que a partir de hoje é autor e consumador da minha fé, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, igreja. Senhor nosso Deus, nós queremos entregar, meu Deus, Thaísa, Cauã, meu Deus, Carlos Henrique, ó Deus, Kaique em tuas mãos, ó Pai. Que receberam e entenderam nesta noite, ó Deus, aleluia, o projeto da salvação, ó Deus. O
projeto, meu Deus, que o Senhor fez, ó Deus, desde Abraão, ó Pai, aleluia, para revestir, para restituir-nos, ó Deus, como família tua, como os filhos teus, ó Pai. Eu entrego eles em tuas mãos agora, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Senhor da glória, coloca o teu sangue aqui agora, ó Deus, aleluia, vai limpando, ó Deus, de todo pecado, vai purificando a mente, os corações, ó Deus, aleluia, e começa a encher, meu Deus, da tua graça, da tua unção, do teu Espírito Santo, da tua palavra, ó Pai. Oh, meu Deus, entregamos ele em tuas mãos nessa noite, ó Deus, aleluia, esses jovens, ó Pai, dá força, dá ousadia, dá entendimento, ó Deus, para não olharem para trás, ó Deus, para não desistirem pelo caminho, ó Pai. Oh, Senhor amado, recebe-os, ó Deus, nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. A igreja diga, amém. Fala assim, Deus, dá força a estes jovens a pelejarem, a lutarem, a viverem uma vida de obediência à tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. 4 almas para Jesus. Deus abençoe, minha filha. Deus abençoe. Viu? Glória a Deus. Esses jovens, que Deus abençoe vocês. Sigam, por favor, presbítero William. Leve eles ali, ao evangelista Elifas ali. Conduzi-los para a nossa integração. Ver o que é que podemos fazer para caminhar com eles. Para ajudá-los, para auxiliá-los. Veja o endereço, onde que mora. Se não for no nosso bairro aqui, indicar alguém que possa ajudá-los, em nome de Jesus. Irmãos, podem tomar assento, por favor. Eu já faço os agradecimentos, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus. Quantos querem louvar a Deus pela vida do pastor Genival Bento? Digam amém. Amém. Quantos querem que ele volte mais vezes aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe também pastor Natanael, com a caravana aí abençoada. Irmãos, no último ato aqui hoje, dividimos as consagrações em 2 etapas por conta do tempo. Hoje ficou estabelecido evangelistas, presbíteros e pastor. E amanhã serão os cargos de cooperador, auxiliar de trabalho, diaconisas e diáconos. Por conta do tempo, os irmãos que foram indicados aos cargos, por favor, vocês foram notificados, fiquem atentos. Então hoje eu vou passar aqui para a secretaria, para o evangelista Jorge. Ele vai chamar aqui primeiro os irmãos que serão reconhecidos, pois nós temos um cronograma aqui na nossa igreja, irmãos. Todo mundo que vem de outro ministério, primeiro recebemos como membro e não aceitamos o cargo, não reconhecemos, desculpa, o cargo de imediato. Depois de um tempo, a diretoria vai tratando, o corpo de obreiro vai acompanhando, e aí a gente reconhece o cargo dos irmãos que vieram. Também não tiramos nenhum cargo, apenas esperamos o tempo para saber se é isso mesmo, para servir a igreja com a nomenclatura do cargo que a pessoa chegou. Então temos alguns irmãos que já está aí no período de ser reconhecido. Então primeiro ele vai chamar os irmãos que serão reconhecidos, depois irmãos que serão consagrados em nome de Jesus. Nossa secretaria. Salve a igreja, com a paz do Senhor. Eu vou chamar os irmãos. À medida que for chamando, peço para os irmãos comparecerem aqui à frente e tomar posição aqui junto da gente. Primeiro reconhecimento, Jairo, bispo dos Santos, diácono aqui da sede. Maravilha. Está lá na galeria. Já está descendo. Segundo, Luiz Henrique Pereira Santos,